Sou Leandro Colombini, gerente de produto de ressonância magnética da GE Healthcare para Latinoamérica. Bem-vindos a nosso webinar Produtividade e Personalização no Diagnóstico Cardiológico através da Inteligência Artificial. Recordamos que o webinar está sendo gravado e vai ficar no site. É um prazer apresentar nosso parceiro da Circle, Alain Murot. Alain é graduado em Ciência da Computação e possui mestrado em Marketing pela Universidade de Montpellier, França. Focado em novas tecnologias, foi responsável por diversas equipes interdisciplinares nas principais empresas da tecnologia de área da saúde na América Latina, Europa e Oriente Médio. Inicialmente dedicou-se a grandes sistemas de informação para gerenciamento de dados e otimização de processos em radiologia e cardiologia. Atualmente, dedica-se a apoiar instituições de saúde que fornecem soluções clínicas da tecnologia de alto desempenho com tecnologia de inteligência artificial incorporada. Parte de seu papel hoje na Circle Cardiovascular Imaging é apoiar a comunidade da cardiologia, mostrando como a inteligência artificial pode aumentar a produtividade do usuário final. Alain, adiante. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Eu quero agradecer à General Electric a oportunidade de apresentar o que nós fazemos hoje na parte de inteligência artificial. E, basicamente, hoje a apresentação não vai ser uma apresentação onde eu vou ser tanto técnico, mesmo se eu no início vou apresentar como chamar a diferença de tendência de inteligência artificial. Eu sou responsável da Circle Cardiovascular da parte da América Latina. Sou francês, e por isso que percebi meu sotaque, mas faz como quase 20 anos que eu moro no Brasil. A Circle é uma empresa que está focada na parte cardíaca e cada vez mais utiliza processos de inteligência artificial para ajudar no fluxo de trabalho dos usuários. Então, essa primeira coisa que eu gostaria de demonstrar é que quando a gente fala de inteligência artificial, eu peguei alguns exemplos. Por exemplo, você tem o IBM Watson, que está bem conhecido. A gente percebe que tem um grande foco para tentar determinar a patologia de oncologia e a fonte de dados que eles utilizam é principalmente o computador eletrônico do paciente. Claro que eles têm também capacidade de fazer algumas análises de imagem. Esse tipo de dados também pode ser processado. Mas hoje percebemos que a oncologia é o forte dele e eles se conectam sempre no computador eletrônico do paciente para buscar os dados. O segundo exemplo, desculpa, é uma empresa da Inglaterra que chama Babylon, que utiliza também vários processos de algoritmo de inteligência artificial, mas simplesmente para tentar, de acordo com a informação do paciente, a informação clínica e demográfica, tentar fazer um pré-diagnóstico da patologia do paciente, não para finalizar como chamar diagnóstico, mas para saber exatamente como orientar o paciente de acordo com o especialista que vai se conectar online para conversar com esse paciente. Então, hoje, a Babylon, ela usa os dados de várias fontes para ter a possibilidade de optimizar a consulta do paciente. Pode ser um paciente na Inglaterra, na África, outro lugar. Eles tentam cada vez mais de aprimorar tanto o perfil do paciente, o perfil clínico do paciente, para saber exatamente qual seria a melhor consulta que eles podem, como chamar, oferecer para este paciente. E o terceiro caso é o CVI-42 da Circle Cardiovascular. Nosso foco é diagnóstico de exame cardíaco, principalmente a ressonância e a tomografia. E
nós não temos como objetivo de determinar uma patologia ou de saber se, por exemplo, o paciente tem índice de coronavírus. Nosso objetivo é ajudar no fluxo do paciente, utilizando a inteligência artificial para determinar os contornos automáticos de diferentes, como chama, tipo de sequência de série de imagem de ressonância ou tomografia. Então, nosso foco é um pouco diferente, porque nós temos aplicações clínicas, mas a inteligência artificial la usamos principalmente para determinar de maneira mais rápida e precisa os contornos. Quando a gente percebe, como chamar, são 3 exemplos diferentes, mas os 3 exemplos têm duas coisas em comum. Um objetivo, sempre para definir um algoritmo de inteligência artificial, você tem que definir um objetivo claro, porque, infelizmente, se você tem uma abrangência maior de vários objetivos, a performance desse algoritmo não vai ser provavelmente a melhor que você espera. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto é dados. Todo mundo fala, não, hoje estamos generando 1 bilhão, 1 trilhão de terabytes por ano e algumas vezes mesmo por mês. Porém, a qualidade dos dados não é sempre o que a gente espera para ter um algoritmo que vai conseguir a enxergar a forma de chegar ao melhor resultado clínico. Então, segunda parte agora é mais inteligência artificial. Rapidamente, quando você pesquisa em Google, você vai perceber que você vai ter vários tipos de definição de inteligência artificial. Tem a primeira, que mostra que como chamar, um computador que vai tentar ter alguns comportamentos específicos de acordo com os dados que você vai passar para esse algoritmo. A segunda é que é o machine learning, ou seja, são técnicas que permitem cada vez mais de se aproximar do comportamento do ser humano em termos de raciocínio. E o deep learning, que várias vezes a gente faz conseguir mostrar que é quase como chamar uma técnica de neural network, das redes neuronais, porque o computador começa a enxergar, como chamar, os dados da mesma forma que o ser humano. Então, cada vez mais, como chamar, as técnicas de inteligência artificial vão usar cada vez mais essas redes neuronais, porque elas conseguem agregar mais informação e mais precisão sobre o resultado esperado. Uma outra visão que eu achei interessante que para de vez em quando simplificar todas essas definições, que se hoje você utilizar, como chamar, uma forma simples de desenvolver qualquer tipo de aplicação sem inteligência artificial, você vai ter na entrada os dados, você vai ter algumas regras que na verdade faz parte do desenvolvimento do código. E aplicando esses dados com essas regras, você vai ter um resultado. O machine learning ele trabalha de uma forma diferente. Você tem os dados, mas os dados você sabe exatamente se, por exemplo, eu tenho um eixo curto, eu vou anotar na imagem é um eixo curto. Então, eu tenho tanto como os dados, mas as respostas. E o algoritmo ele vai tentar de buscar a melhor forma de estabelecer todos os algoritmos para que cada vez que eu vou entrar um data, depois eu vou conseguir chegar à resposta correta. Então, é uma outra forma de raciocínio, e por isso que o computador começa cada vez mais, entre aspas, a pensar. Vamos agora mais a partir um pouco mais detalhada do
o que chamamos de Convolutional Neural Network. Basicamente, é um tipo de algoritmo de inteligência artificial que permitiu de fazer duas coisas. Eles permitiram, a primeira coisa, de fazer uma classificação de dados, e a segunda coisa, ele permitiu fazer uma segmentação. E esse tipo de CNN, ele está aplicado em vários, por exemplo, em reconhecimento facial, utiliza a CNN. Então, qual é a ideia? A ideia sempre é você ver, por exemplo, um grupo de imagem aqui. Eu vou realmente fazer vou utilizar cada parte dessa imagem que eu vou analisar e depois, através de diferentes camadas aqui, com neurônios que eu posso ativar ou desativar, eu vou permitir ao meu algoritmo de chegar ao resultado que eu espero. Nesse caso, tem vários tipos de imagem, eu tenho que saber se é um infarto, uma hemorragia ou um tumor. A partir de segmentação é um pouco diferente. É que eu tenho uma imagem e eu preciso fazer a extração dessa imagem da parte que me interessa. Então, é por isso que eu vou passar por várias fases do algoritmo até chegar à extração exatamente da parte que me interessa da imagem. Como a gente vai definir um modelo e algoritmo de inteligência artificial? O primeiro passo são os dados. Tá? Se você vê que cada vez que alguém fala, não, vamos desenvolver um novo algoritmo, a primeira pergunta que eles fazem é aonde vamos buscar os dados. Uma vez que você tem esses dados, você precisa, na verdade, visualizar qual é a qualidade de seus dados e corrigir esses dados. Porque se você tem dados que não são, da forma correta, com todas as informações que você precisa, seu algoritmo não vai conseguir também chegar e a mostrar um resultado tão preciso. A terceira parte é a exploração dos dados. Como se comportam os dados que eu tenho. Antes mesmo de desenvolver o algoritmo, então é uma forma linear, é uma curva logarítmica, vários grupos de dados que eu posso separar, que se comportam da mesma forma. Então, é a partir onde você aqui vai realmente investigar o conteúdo de seus dados. Uma vez que você tem dados que são de qualidade boa e que você sabe o comportamento, um data scientist vai desenvolver um modelo matemático para responder à primeira pergunta que o primeiro objetivo que você quer enxergar. Então, e uma vez que você treina seu modelo, você conseguir até um resultado e o seu resultado você vai ter que passar isso para um outro algoritmo para saber exatamente o que você faz do resultado que você conseguia a visualizar com o seu algoritmo de inteligência artificial. No CVI, estou falando de objetivo. Aqui é uma definição bem simples de qual é o nosso objetivo em relação à inteligência artificial. A gente utiliza os algoritmos para determinar de maneira rápida extrair todos os contornos da parte do ventrículo esquerdo, direito, da parte da atrium e direito à esquerda também. Então, isso é o nosso objetivo principal. Isso se traduz por quê? Se a gente conseguir fazer isso, vamos permitir ao usuário de perder mais tempo para fazer contorno. Ele vai ter a possibilidade de gerenciar casos mais complicados. Por exemplo, se você tenta fazer contornos, uma série, uma aquisição que tem 30 fases e 12 cortes, os 10 cortes são 300 imagens, ou seja, várias vezes quem vai fazer o diagnóstico não tem tempo de fazer todos esses contornos manualmente.
A segunda parte é mais ver se quando a gente faz esses contornos de forma automática, se estamos chegando a um resultado tão bom que o resultado manual do ser humano. E a última parte é que se você conseguir fazer isso de forma coerente e consistente, você com certeza tem um impacto tanto no fluxo de trabalho, em termos de velocidade, e também o tempo. Se você gastar mais tempo, provavelmente você ganha mais dinheiro. Qual é a plataforma que nós utilizamos hoje? Estamos trabalhando, como chamar, sobre todos os contornos das exame e classificação de imagem de 2 câmeras, 3 câmeras, 4 câmeras LVOT. Nós utilizamos o Convolutional Neural Network. A gente utiliza um Supervised Technique. É o comentário que eu fiz. Eu tenho as imagens, eu sei exatamente se essa imagem é 2 câmeras, 3 câmeras, 4 câmeras. Ou seja, o algoritmo ele não vai buscar a resposta sozinha. No começo, vou treinar com a imagem que tem um rótulo definido. E a gente usou o UK Biobank, que é um banco de dados na Inglaterra, onde eles conseguiram juntar vários exames de paciente. E eu vou mostrar mais em detalhe para frente. Conseguiram determinar e fazer os contornos de forma manuais. Ou seja, com essa base de dados, nós conseguimos, no primeiro momento, a treinar nossos algoritmos para ver se conseguimos chegar a um resultado coerente e preciso. E as linguagens que utilizamos para nosso algoritmo é o Python, que é realmente bem conhecido hoje no mercado, e o TensorFlow, que tem uma biblioteca de vários algoritmos que permite de ganhar tempo para desenhar o algoritmo de inteligência artificial. Agora, como treinamos nossos algoritmos? Então, aqui você tem a banco de dados da UK Biobank. Depois, você vai ter que avaliar qual é a performance, como é chamado, do ser humano, tanto na parte geométrica, que é a clínica. E depois, você vai também utilizar dados adicionais para melhorar seus algoritmos, que não são só os dados do Biobank. Como todo algoritmo de inteligência artificial, você tem que separar os dados para fazer funcionar seu algoritmo. A primeira parte é o maior volume, por exemplo, no nosso caso, 80%, é para treinar o sistema. Depois, você pegar o 20% restante e para testar. Esta vez, você não vai, explicar ao algoritmo que essa imagem é uma 4 câmeras, 2 câmeras, o LVOT. Você vai utilizar esse 20% para realmente testar esses algoritmos. Então, como foi feito o teste? Foram grupos, como chamar, de 3 grupos de usuários. E cada tiveram que fazer 2 vezes o mesmo contorno na mesma imagem. E depois foi simplesmente comparado com o algoritmo de machine learning, qual foi o resultado em relação ao resultado do contorno manual. Resultados foram realmente muito positivos. Ou seja, se você vê hoje a parte da precisão manual, aqui, por exemplo, você tem a parte diastólica e sistólica do ventrículo esquerdo, do miocárdio e ventrículo direito. Você vê que a nível da precisão de acordo ao resultado esperado, aqui tem 0,97, 0,94, e aqui se eu vou na parte do machine learning, eu estou a 95, 91. Ou seja, são números que são bem compatíveis em termos de resultado e de precisão. A mesma coisa posso fazer para o miocárdio e o ventrículo direito. Okay.
Agora, primeiro passo para determinar os contornos. A primeira coisa que eu vou precisar fazer é determinar qual é o tipo de série que eu tenho. Saber determinar se é uma 4 câmara, short axis, ou eixo curto, LVOT, três câmeras ou 2 câmeras. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer com o meu algoritmo. Como eu faço isso? A primeira coisa que sempre temos que entender é que isso, à esquerda, é a forma como nós conseguimos visualizar uma imagem. À direita é como o computador visualiza a imagem com, como chamar, uma forma matricial, e cada matriz tem um valor que é uma intensidade, como chamar, de gris. Então, isso é visualizar como o computador visualiza a imagem. Segunda coisa, o computador também, como chamar, ele consegue visualizar a imagem da forma seguinte: uma ruptura, por exemplo, uma parte preta e branca, uma sequência, como chamar, de cores, e algumas vezes também uma ruptura de cor entre duas cores que são parecidas. Então, primeiro, nosso algoritmo, o que ele faz? Principalmente, ele pega uma imagem aqui, de 4 câmeras, e ele tem que chegar ao resultado aqui, que é uma imagem de 4 câmeras. Então, ele passa por várias fases. Vou explicar isso no próximo slide. As primeiras fases é que, principalmente, o que ele vai fazer? Ele vai cortar essa imagem em diferentes pedaços aqui. E ele vai utilizar depois várias técnicas para diminuir a quantidade de dados de cada parte da imagem. E ele vai fazer depois alguns cálculos para depois chegar a passar para todas essas camadas neuronais e chegar ao resultado esperado. E o último aqui é simplesmente que, como estamos falando de números, várias vezes temos que chegar a algum momento, um número é uma curva, e temos que definir se essa curva ela considera com 1 ou com 0, ou seja, correto ou falso. Então, basicamente, isso é todo esse processo, e são técnicas bem conhecidas que permitem, como chamar, ao momento de chegar a um resultado. A primeira vez, vamos supor, treinamos nosso algoritmo, passamos para todas essas fases e o resultado chega, não é uma 4 câmeras. Então, nós fazemos, como chamar, uma análise entre o resultado obtido e o 4 câmeras, e nós temos um processo que chama backpropagation. O backpropagation é simplesmente um ajuste dos diferentes neurônios para que na segunda vez seu algoritmo vai conseguir chegar mais perto do resultado que você espera. Agora passamos uma segunda vez, a gente chega, infelizmente, o resultado foi 2 câmeras. Ou seja, a mesma coisa, o sistema vai utilizar esse fenômeno de backpropagation. E, como chama, a terceira vez, chegamos, felizmente, porque ativamos exatamente os neurônios que a gente precisava, ao resultado de uma 4 câmeras. Então, eu tenho meu resultado, bingo, meu algoritmo agora começa a funcionar corretamente a partir de 4 câmeras. Eu vou fazer isso várias vezes, com vários exemplos, introduzir ruídos dentro do algoritmo, para ver se sempre ele vai me dar, como chamou, o resultado correto. O que nós sabemos hoje é que quando você testa vários tipos de imagem, você tem um nível de classificação realmente muito positivo para chegar, por exemplo, a determinar se cada sequência é exatamente o que você estava esperando. Então, estamos sempre acima de 99%. Segunda parte é a segmentação. Agora, você, por exemplo, tem
uma quatro câmera ou um eixo curto, mas eu preciso extrair a parte que me interessa para desenhar os contornos de forma automática. Então, o que vamos fazer? Vamos utilizar quase o mesmo tipo de técnica, mas para extrair a parte que a gente vai precisar e depois a gente utiliza o que a gente chama de Transpose Convolution, que permite unicamente de ter no resultado final a parte que eu precisava extrair. Então, são técnicas que são similares, mas com essa eu consegui realmente extrair uma parte da imagem. Resultado também, quando a gente vê como se comporta essa parte de segmentação, a gente percebe que para a parte do ventrículo esquerdo, a parte endo, e a parte do miocárdio e a parte do ventrículo direito, que aqui eu tenho um resultado que está acima mais ou menos de 95%. Aqui eu estou mais ou menos acima de 85%. E a parte endo eu estou mais ou menos acima de 90%. Os resultados também são significativos quando a gente vê a partir da sistólica. Ou seja, nossos algoritmos realmente conseguiram chegar a um nível de precisão optimizado para realmente os usuários. Onde nós utilizamos hoje esses algoritmos de inteligência artificial? Nós temos a parte de função, onde eu vou fazer algumas demonstrações mais para frente, onde nós temos a parte de eixo curto, a parte de eixo longo, onde quando, por exemplo, o paciente tem uma arritmia cardíaca e não for possível de obter, como chamar, a aquisição de eixo curto, não conseguimos analisar, ter uma análise de função mesmo sem eixo curto. Nós temos a parte dos trem. Os trem também utiliza e a parte também de parte de fibroses, onde utilizamos também um algoritmo de inteligência artificial para reconhecer os contornos rapidamente e identificar tanto a parte de fibrose que de edema. Então, quando vê na nossa solução hoje, como funciona essa parte de inteligência artificial, a gente fala de um clique. Faz um clique, automaticamente o sistema vai, nesse caso, a parte diastólica e sistólica, vai reconhecer todos os contornos, vai mostrar os mapas polares e vai também montar a parte da extensão do ventrículo esquerdo. Mesma coisa que quando a segunda, quando o paciente não tem, como chamar, o eixo curto, nós temos a possibilidade também de fazer um reconhecimento tanto da parte do ventrículo e também da parte da átrio. A parte dos trem, a mesma coisa que eu vou mostrar rapidamente. E eu também, mesmo se hoje a inteligência artificial não está tão, como chamar, presente na parte do fluxo 4D, começamos a ver algumas utilidades para ter, por exemplo, o posicionamento automático como chama, da válvula mitral e aorta. Você pode visualizar aqui. Demonstração agora. Vou ter que sair desse modo. Leandro, conseguia ver a minha pantalla de CVI? Sim. Perfeito. Então, aqui eu vou mostrar rapidamente como chamar o CVI e mais a parte de inteligência artificial. Então, aqui, com várias horas podemos ver mais as funcionalidades clínicas, mas não é o foco dessa apresentação. Então, primeira coisa, quando você chega no CVI, aqui na parte de função,
Aqui eu tenho toda a série que são disponíveis. O sistema já identificou com essa parte ticando em verde, que isso é o eixo curto. E esse curto, que essa série é a melhor para esse tipo de módulo. Então, eu coloco o eixo curto, você vê que automaticamente ele vai aqui agregar o eixo longo. Se, por exemplo, eu não gosto desse eixo longo, eu posso utilizar, por exemplo, esse. Agora, aqui eu tenho todas, como eu chamar, minhas fases, e aqui eu tenho todas como chamar, os cortes. Então, simplesmente para mostrar que eu vou seccionar. Aqui eu tenho esse ícone que me permitiu de fazer o cálculo automático de todos os contornos. Vou só mostrar para você. Eu posso fazer contorno da parte diastólica, sistólica, de uma vez, posso fazer os contornos de todas as fases. Então, a primeira coisa eu vou mostrar. Então, só clicando uma vez aqui, o sistema vai analisar, fazer a detecção, e você vê que ele analisa tanto a parte sistólica e diastólica, e já também tem todos os contornos definidos, a parte endo, a parte epi e também a parte do ventrículo, como chama, direito. Ou seja, você fez um clique, você tem os contornos, e aqui, se eu vou baixar um pouquinho aqui, já tem todos os resultados, como chamar, da função. Aqui, por exemplo, faltam alguns, porque simplesmente meu paciente, eu tenho que agregar aqui a altura dele. Então, 70, eu tenho o peso 78. Então, aqui ele vai me dar também a metodologia, como sou francês, vou voltar do bois. E agora eu volto na parte, como chama? De função. E você vai ver que agora eu tenho todos os meus resultados completos. Então, não vou entrar em todos os detalhes, mas você fez um clique e o sistema já vai dar para você toda a parte, como chama, de contorno, os resultados clínicos da parte de função. E eu, clicando aqui, eu já tenho os mapas polares. Os mapas polares onde eu tenho, você selecionar, por exemplo, o work sickness. Então, é um clique. Além disso, aqui o que eu posso mostrar também, e que eu vou mostrar depois. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, que você tem a possibilidade também de fazer isso para todas as fases e todos os contornos. Então, o sistema ele vai analisar 20 fases ou 6 contornos, e 6 cortes. Ao mesmo tempo, eu vou só apresentar, porque vai demorar mais ou menos 1 minuto e meio. Aqui é nossa linha do tempo, que você tem a possibilidade depois de modificar os contornos manualmente. E depois, uma vez que você modifica isso, você também tem a técnica que a gente utilizava antes da inteligência artificial, que trabalhava mais a partir da intensidade do sinal. Você vê que agora eu já tenho todos os meus contornos que são já definidos. Okay? E aqui eu tenho unicamente para mostrar, tem a possibilidade, eu tenho um viewer adicional, okay, que vai me dar a possibilidade, vou só tirar o... Ok. Então, consigo visualizar não unicamente a parte anatômica, mas também a parte como chama, do ventrículo esquerdo, a parte EP automaticamente. Se eu vou mudar aqui para wall automaticamente ele vai montar todos os segmentos de acordo com como chama, a imagem que estou visualizando. Então,
isso é uma visão rápida, como chama do nosso corpo, mas você percebe que na rotina, se você faz uma análise dos contornos de forma automática, você vai ganhar muito tempo, porque a primeira coisa, os algoritmos são cada vez mais precisos, ou seja, se você ver a qualidade dos contornos. Em alguns casos, claro que você vai ter que modificar manualmente, mas percebemos que cada vez mais chegamos até algoritmos que são performantes e que são precisos. Vamos parar nessa parte. Agora vou mostrar o segundo módulo, que é a função biplanar. Aqui eu não tenho o eixo curto. Então, vou achar, por exemplo, esse exame aqui é duas câmaras, outro que é 4 aqui. Okay? Vou também tirar todos os contornos. E a mesma coisa, é que eu vou utilizar esse algoritmo de inteligência artificial para determinar de forma automática os contornos. Essa parte interessante é que agora você percebe também que não é unicamente a partir do ventrículo em eixo longo, mas também temos a partir da atria, que está tanto da atria esquerda que direita. Em termos de resultado, novamente eu fiz um clique. O que eu percebo aqui, eu tenho aqui a parte, como chama, 4 câmaras, que é do resultado da parte funcional, a parte funcional de 2 câmaras, a parte atrial biplanar, que é uma interpolação dos resultados das 4 e 2 câmaras, e da mesma forma eu vou ter isso para o ventrículo esquerdo, que é a parte biplanar e das 2 câmaras. Então, mesma coisa, você de uma forma bem rápida conseguir ter a sua análise de função. O terceiro que eu vou mostrar que é os trem. O trem, eu preciso, primeira coisa, por toda a parte do eixo curto, ok? Mesma coisa para mostrar a velocidade. Eu vou tirar, como chamamos, os contornos, que já estava existente. Vou pegar um eixo longo, 2 câmeras. Vou também, novamente. E vou pegar 4 câmeras. Okay? Okay? Mesma coisa aqui, eu tenho esse algoritmo de inteligência artificial que eu vou usar. Eu vou usar para detectar os contornos da mesma fase onde estou. E o sistema vai fazer novamente a avaliação de todos os contornos. E eu tenho agora meus contornos que são disponíveis em curto. Uma vez que eu tenho esses resultados, posso simplesmente aplicar a partir dos trem, ok? E o sistema vai me dar o resultado dos mapas polares, onde eu vou ter vários tipos de mapas que posso utilizar. E aqui eu tenho, como chamar, os diferentes segmentos, ou seja, quando eu vou clicar um segmento, aí o sistema vai me dar um resultado. Da mesma forma, aqui eu tenho essa possibilidade aqui de visualizar com o visualizador 4D, ok? E a coisa também interessante é que eu tenho diferentes possibilidades depois de ter um módulo visual que acho que achou interessante uma vez que eu tenho meu resultado final, que me permitiu, não sei se a velocidade de transmissão mostra, mas me permitiu realmente de ter uma visualização pertinente dos limites do ventrículo esquerdo, tanto a parte endo e a parte epi. É o movimento. Eu também consigo ver esse mesmo movimento no visualizador 4D. Então, é uma forma bem rápida. Só uma pequena como um comentário. Essa mensagem é unicamente porque para os treinos você tem a possibilidade de utilizar o resultado 2D ou o resultado 3D. Hoje o resultado 3D ainda não está 100%, como chamar, reconhecido, principalmente pela FDA.
mas o 2D está já validado. Então, foi uma apresentação rápida de CVI, tem várias outras funcionalidades que a gente pode mostrar, mas é só para mostrar que a nossa inteligência artificial hoje ela é bem prática. Ela se aplica na rotina do dia a dia do cardiologista. Vou fechar, agora vou voltar novamente na apresentação. Ok. Agora, uma parte muito mais estatística, porque estamos também com o tempo cada vez mais apertado, mas é um estudo que foi feito, como chamar na Alemanha, na Universidade de Mainz, para comparar o uso de uma ferramenta com inteligência artificial, nesse caso o CVI, e ver qual foi a diferença com o uso manual e o uso do machine learning. Então, a experiência foi feita da forma seguinte: são usuários que não tinham uma grande experiência com CVI. Ele tinha que medir, como chamar, se o resultado estava correto, de acordo com o uso manual, o tempo que o usuário utilizava com cada das metodologias, se o resultado estava podia reproduzir o resultado, e qual é o grau de confidência sobre como chamar, o resultado obtido. E a pergunta era se o machine learning podia realmente ajudar os usuários com pouca experiência a ganhar tempo no diagnóstico principalmente de ressonância nesse caso. Foram 5 usuários, okay? 3 residentes, 2 assistentes, e quem não tinha pouca experiência com CMR. A tarefa foi da medida do ventrículo esquerdo de 10 pacientes voluntários que tinham como chamar boa saúde, e utilizando como chamar o software CVI 42. O que foi pedido para os usuários é de fazer a medição da parte endo e epi dos contornos do ventrículo esquerdo. E fazer uma medição manual, uma medição semi-automática. Nós temos algumas ferramentas que é baseada com a intensidade do sinal, que foram desenvolvidas antes dos algoritmos de inteligência artificial. E a terceira parte, que é com os algoritmos de inteligência artificial. Que utilizaram essa parte para as ferramentas manuais do CVI. E esses são os algoritmos de inteligência artificial. Qual foi o resultado? É que para fazer, como chamar, os mesmos contornos, de acordo com os pacientes, a parte manual demorou média como 6 minutos e 15, a parte semi com a intensidade de sinal 3 minutos e 15 e com a inteligência artificial 1 minuto e 30. Qual foi como chamar na parte da diversão da parte de ejection fraction? Ou seja, na parte manual foi 3.35, a parte semi 4.12 e a parte de inteligência artificial superou com uma diversão unicamente de 2,98. Agora, a mesma coisa que foi feito para a parte endo, chegamos também com resultado similar, mas a parte manual foi mais precisa que a parte do machine learning. A parte do mais, mesma coisa. Percebemos que a parte manual foi superada a partir da inteligência artificial. A conclusão desse estudo é que quando você utiliza o machine learning com contornos manuais, você tem uma
você economiza mais ou menos 70% do tempo para produzir o mesmo resultado, ou às vezes um resultado melhor. A partir do qual foi a técnica mais precisa, a gente percebeu que o machine learning várias vezes conseguia superar os contornos manuais. Então, isso foi realmente a conclusão, que o machine learning ele ajuda a fazer, como chamar, que os usuários têm sempre a mesma reprodutibilidade e a confiança nos resultados obtidos, mesmo com usuários que não foram treinados de forma prévia. Outro assunto que cada vez mais vai ser um assunto de atualidade, que é o assunto da perfusão quantitativa, que hoje não utiliza tanto a partir de inteligência artificial, mas usa vários processos que são similares. É por isso que se vai, na verdade, a utilizar não uma forma visual de diagnosticar a perfusão, tanto a partir stress ou a partir do rest, mas você vai ter uma forma numérica de avaliar a perfusão para dos pacientes, ou mesmo para o mesmo paciente com dois usuários diferentes. Para concluir, sempre a gente pensa que nós temos cada vez algoritmos de inteligência artificial, conseguimos otimizar o tempo do usuário, chegamos cada vez mais com resultados mais precisos, mas qual vai ser, como chamar, o futuro também desse tipo de algoritmo e aonde eles podem se encaixar. Então, acho que provavelmente todos conhecem o Matthias Friedrich, que trabalha com a Circle. E o Matthias, ele tem uma visão já há vários anos de qual vai ser o futuro da ressonância magnética. E o mais importante, quando você analisa todos esses pontos, você percebe que você vai ter cada vez mais sequências mais rápidas, que permitiu de ter aquisição em paralela de vários processos. O objetivo cada vez mais é que essas sequências podem ser, como chamar, feitas em menos de 15 minutos para democratizar o uso da ressonância. E você precisa ter um processo automático para pós-processamento e avaliação. E também uma forma automática de gerenciar o reporte. Então, tudo isso está também em torno da inteligência artificial, porque quanto mais você vai ter processos que vão ajudar no fluxo desde o início da aquisição da sequência até entregar o reporte, o laudo completamente finalizado, você vai conseguir cada vez mais democratizar o uso da ressonância magnética e deixar a possibilidade de fazer uma aquisição e gerenciar um reporte em menos de 20 minutos. Então, isso eu acho que o futuro, mas o futuro que já está presente. Então, agora vamos abrir a sessão de pergunta. Exactamente. Muy bien. Vocês podem colocar as perguntas aí no painel, embaixo da tela. Aí tem um painel de perguntas e respostas. Podem colocar aí. Eu vou começar a fazer algumas que temos aqui. Primeira de João dice: excelente apresentação. A inteligência artificial tem ajudado muito no pós-processamento e acelerado o laudo. Seria muito importante criar as partições, normal, levemente, moderado, severa, na difunção, dilatação, etc. É uma pergunta, não? Há planos também de se expandir a inteligência artificial para avaliação em fake contrast imaging. A propagação, apesar de ocorrer, ainda tem erros e requer correção manual em vários frames. Isso como uma melhora que está
João comentando, não? Sim. Então, vou responder já na segunda pergunta da correção. O que nós percebemos é o seguinte: claro que quando você chega perto das imagens, onde, por exemplo, tem LVOT, você tem, como chamar, várias informações e os algoritmos necessitam sempre, como chamar, conseguir a determinar exatamente o que é do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito, da aorta. Então, nessa parte é sempre eu vou chamar uma zona gris, são os algoritmos não conseguiam ter toda a performance. Porém, se você analisar bem o resultado, uma vez, vamos supor que você vai corrigir essas imagens, o impacto sobre o resultado final da parte de função não é tão significativo. Então, é por isso que claro que se você vê de um ponto estricto de acuracidade, com certeza, você tem que modificar algumas imagens, mas em termos de resultado, o impacto não é tão grande. Então, é por isso que cada vez mais nossos algoritmos vão melhorar essa parte de detecção, principalmente nessas imagens, que são as imagens onde você tem muitas informações e você não conseguir identificar 100% cada parte, mas eu vejo que vários usuários hoje simplesmente vão ignorar essas imagens de transição. Qual era a segunda pergunta? Déjame ver. La segunda era colocar, criar particiones como normal, levemente, moderado, severo, no software, ¿no? Difusión, dilatación, etc. Sim, acho que hoje nós não temos esse tipo de funcionalidade, mas eu acho que se o mercado vai nesse sentido, com certeza nós temos sempre nossos grupos de desenvolvimento que analisa toda a demanda do mercado a nível mundial e as funcionalidades que são relevantes são cada vez mais incorporadas. Okay? Muy bien. Tem uma pergunta que eu posso também já responder, que sempre em relação aos dados foram feitos de acordo com o banco de dados da Inglaterra e ver como afetar o paciente da América Latina, que pode ser ter uma morfologia diferente. Claro que a primeira coisa é que a Inglaterra também tem uma miscigenação muito forte, ou seja, não é só um paciente que a gente o tipo do inglês que a gente vê hoje na televisão são várias influências que vêm de diferentes partes do mundo, que nem no Brasil. Além disso, o que nós fazemos é que hoje somos em mais de 40 países. Ou seja, nós analisamos cada vez mais a utilização e performance da nossa solução e incluímos cada vez mais a informação que vem da América Latina, dos Estados Unidos, da Ásia, para que nossos algoritmos se comportem cada vez melhor, independente se a solução está utilizada na Europa, na América Latina ou na Ásia. Muy bien. Você está lendo aí as perguntas? Sim. Como se dá o processo de aprendizagem e autocorreção de um algoritmo de inteligência artificial? Então, já tentei, como chamar, de explicar rapidamente que primeira coisa, você vai ter um banco de dados onde você vai ter um rótulo de todas as imagens que você vai utilizar para treinar seu algoritmo. Uma vez que você tem esse banco de dados qualificado, você vai utilizar esses dados dentro, como chama, de seu processo, dentro, na verdade, você vai
pedir a seu algoritmo de visualizar exatamente se essa informação ela chega com a análise correta ou não. E tem um grupo de pessoas sempre que vão analisar. Então, nós temos nosso algoritmo que nos dá, vamos supor, 25% de resultado positivo de acordo com 75% que são negativos de acordo com o esperado. E daqui o analista de data, ele vai começar a recalcular a forma como o algoritmo vai definir o resultado. E em algum momento eu estava mostrando como chamar os neurônios. Os neurônios, eles têm uma possibilidade. Você pode, como chamar, ativar ou desativar ele, ou ativar totalmente ou parcialmente. Por quê? Porque quanto mais, na verdade, você percebe que o seu resultado ele passa para um caminho que não é esse caminho correto, você tem uma possibilidade de mudar os parâmetros do seu algoritmo, dos neurônios, para forçar ele a passar para o caminho correto. Isso é todo como chama, o lado importante de como treinar um algoritmo. E é isso que nossos engenheiros fazem encarregar para sempre, como chamar, utilizar todas as possibilidades para ter, no final, o melhor caminho de acordo com o esperado. E, claro, que se envolver também várias formas matemáticas para definir exatamente como você vai se comportar com cada neurônio. Ok? Então... En análisis de flujo se está orientando la inteligencia artificial a análisis de patrones de flujo intracavitario y intravascular para diagnóstico de patología. Nuevamente, nós temos, por exemplo, análise de fluxo, tanto no módulo de fluxo 4D, ou mesmo a partir, por exemplo, coronária, onde vamos analisar. Porém, a inteligência artificial, por enquanto, ela se aplica mais para determinar de forma automática, como chamamos, os contornos. Por exemplo, na parte de coronária, vamos definir quais são, como chamar, as três coronárias que de forma automática para o usuário. Porém, nós não chegamos a determinar de forma automaticamente a patologia. São novos desenvolvimentos que estão planeando, há novos em curto prazo, mas então, os novos desenvolvimentos, eles são principalmente na parte da produtividade por enquanto. Porém, eu não tenho dúvida que algumas novos módulos como a perfusão quantitativa vão requerer no futuro algumas ferramentas de inteligência artificial. Porém, por enquanto, nosso foco é realmente aumentar a produtividade e melhorar cada vez mais os módulos de inteligência artificial para a determinação de contorno. Ok? Então, quais são os desafios? Você já respondeu. Como é o comportamento de imagem de artefatos de movimento. O que como chamar, tentamos também de ver é que principalmente quando tem, como chamar, essa parte de motion correction, nós percebemos também que várias vezes hoje nos equipamentos tem algumas possibilidades de corrigir essa parte, ou seja, para chegar com o resultado de aquisição que
seja como chama, mais adequado para depois utilizar as nossas técnicas de inteligência artificial. Porém, mesmo com como chama, imagem com artefato, nosso software vai tentar de fazer a melhor avaliação dos contornos de acordo com onde eles conseguiam enxergar diferentes tipos de intensidade de sinal. Porém, claro que se a qualidade da imagem não é óptima ou boa, com certeza vai ter um impacto na parte de reconhecimento dos contornos. Acho que é Começa com botão. Isso não tem a resposta em cardiopatia congenital complexa. Isso acho que eu vou precisar perguntar mais a nossa especialista da aplicação e depois posso responder depois do webinar, porque eu não tenho hoje essa resposta para saber exatamente no caso específico das cardiopatias congenitais. Muito bem. Perfeito. Acredito que esa era la última pregunta, Alain, que teníamos aquí. Sí. Vamos a agradecer a você y todas las personas que se conectaron y participaron en este webinar. Y os invitamos también a participar de las otras actividades que tenemos en esta semana de la cardiología de AG. Muito obrigado y buenas tardes a todos. Muito obrigado.